E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade aí nas nossas aulas online, tá? Hoje a gente vai começar já a trabalhar com a linguagem de programação Java, certo? Eu queria ter esperado aí para passar isso para vocês, só depois quando nós voltássemos nas aulas presenciais, né? Eu acho que ia ser mais produtivo, sim, mais fácil até, né? Mas pelo que a gente está vendo aí nas notícias, eu não sei não, parece que vai demorar, né? Para a gente voltar. Então, para não perder tempo, eu vou começar a falar logo com vocês, tá? Da linguagem de programação Java, para a gente já começar a programar em Java, tá? Eu vou dividir essa introdução em duas partes, certo? Então, eu vou passar um vídeo agora com a parte teórica, tá? Para vocês entenderem a parte teórica da linguagem. E na sequência vai ter um outro vídeo com a parte prática, né? Onde eu vou fazer um código lá, vou instalar, ensinar para vocês como que instala isso no computador, como que a gente trabalha a linguagem, tá certo? Então, no primeiro momento, a gente vai fazer o quê? Conhecer a linguagem de programação Java para a criação de algoritmos, né? Reconhecer os tipos de dados, declaração de variáveis, tá? Comandos de entrada e saída. O que são comandos de entrada e saída? O que a gente viu lá no português estruturado como o escreva e o leia, tá? As estruturas de programação aí que vocês também já viram lá no português estruturado, tá? Então, qual vai ser o foco nosso aí agora? O foco nosso vai ser utilizar a linguagem de programação Java como um apoio para as aulas de lógica de programação, tá? Que essa disciplina nossa de TPA não é uma disciplina de programação, é de técnicas de programação, ou seja, a lógica de programação que vocês têm que aprender para poder depois, no futuro, programar em qualquer linguagem, tá certo? Então, assim, tem muitos detalhes da linguagem Java que vocês não vão ver agora, vocês vão ver isso ano que vem, outros componentes que vocês terão, tá? A princípio a gente vai ver o quê? Só a parte básica da linguagem, tá certo? Aí no futuro a gente se aprofunda aí mais nos detalhes da linguagem, tá bom? Como é o Java, né? Como é o mercado de trabalho da linguagem Java, né? O que que a gente tem aí, ó? Mais de 5 milhões de desenvolvedores, né, usam Java diariamente. E aí a gente tem um universo aí de 3 bilhões de dispositivos com o Java instalado nele, certo? E por que que a gente tem aí, qual a diferença do Java para outras linguagens, né? Então a gente tem um dos componentes do Java, que é o JVM, que é o Java Virtual Machine, né? Ou seja, é uma máquina virtual que tem no interpretador do Java, né? Quando o Java é instalado no equipamento, no computador, né? Que ele converte o que você programou para o sistema operacional da máquina. Então é diferente de outras linguagens, onde eu programo alguma coisa em VB, por exemplo, né? E quando a gente programa em VB, ele só vai servir para o Windows, né? Ele não vai servir para o Mac, ele não vai servir para o Linux, tá? Então tem muitas linguagens aí que a gente, quando vai programar, você tem que fazer às vezes dois sistemas, né? E isso assim, isso demanda tempo, dá mais trabalho, vários problemas aí que acontecem. Agora o Java não, o Java você programa ele, né? E você não se preocupa em qual computador isso vai ser utilizado, tá? Porque lá no computador já tem um aplicativozinho Java instalado, né? Que ele pega aquele código que você criou e converte ele automaticamente para o sistema operacional. Então é esse JVM aqui, o Java Virtual Machine, que vai converter lá o seu programinha ou para Linux, ou para o Windows, ou para o Mac, ou para qualquer outro sistema operacional, né? Até o Android a gente tem aplicações em Java, tá certo? Então, como que funciona isso, né? Eu crio lá o meu código fonte, então vocês vão ver lá quando a gente começar a programar, né? Nós vamos ter lá a IDE, que eu vou passar para vocês o Eclipse, eu explico mais para frente o que é essa IDE. A hora que eu
digito o meu código, como se eu estivesse trabalhando lá num bloco de notas, né? Eu digito o meu código, a hora que eu salvo ele para executar, eu vou ter lá o quê? Um código .java, a extensão dele. Depois que eu compilar isso daí, né, que ele estiver pronto para ser utilizado, ele vai estar como o quê? Como .class. E é esse .class que depois a máquina virtual vai pegar ele e vai converter para o sistema operacional que eu estiver usando. Tá? Um exemplo que eu posso dar para vocês, assim, bem do cotidiano, o meu, por exemplo, né? Eu tenho conta no Banco do Brasil, e o Banco do Brasil, o sistema dele é criado em Java, certo? Então, o que acontece ali? O cara, quando desenvolveu esse, todo esse sistema, toda essa aplicação, né, do banco, ele não estava preocupado se o cliente vai ter Linux, vai ter Windows ou vai ter Mac na casa dele. Então ele criou lá um programinha em Java, né? Programinha, não um sistema, um puta do sistema, né? Criou esse sistema está no servidor do banco, né? E qualquer máquina acessa esse sistema. Então não importa se eu tenho na minha casa Linux, se eu tenho Windows, né? Se eu tenho Mac, eu digito lá o URL do banco, né, no meu navegador, e eu acesso lá o sistema do banco, certo? Sem que o programador, o desenvolvedor, tivesse que ter feito mais de uma aplicação, né? Então essa é uma das características do Java. O Java é uma linguagem assim que ele é totalmente orientado a objeto, tá? Então vocês vão entender depois o que é esse paradigma de programação que é a orientação a objeto. Por enquanto nós estamos trabalhando de uma forma linear na nossa programação, tá? Mas aí depois vocês vão aprender na programação orientada a objeto que eu crio módulos, crio pedaços de código, né? E aí esses pedaços de código eu posso reaproveitar em outros códigos também. Eu não fico preso só nesse sistema. Então, se eu tenho aí um cálculo de comissão, por exemplo, se eu tenho um programinha para uma loja de roupas, essa loja de roupas ele faz o cálculo de comissão do vendedor da loja. Né? Então, num determinado momento lá do meu sistema, vai entrar lá quanto que ele vendeu, qual a porcentagem que ele tem, né? O valor do salário dele. Né? Então, vai ter lá um pedacinho do programa que faz o cálculo da comissão. Né? Se no futuro eu vou criar um sistema para uma corretora de seguros, né, preste bem atenção, eu estou falando primeiro de uma loja de roupas. Né? Aí eu crio um sisteminha para uma corretora de seguros. Nota que são áreas distintas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Só que quando eu for calcular a comissão do corretor dessa corretora de seguros, certo? O cálculo da comissão, assim, matematicamente falando, é a mesma coisa, não é? Do vendedor que vende seguro do vendedor que vende roupa. Né? Embora são produtos distintos, mas matematicamente falando, o cálculo é o mesmo. Então, esse pedacinho de código que estava fazendo a conta lá da comissão do vendedor de roupas, eu pego esse pedacinho desse código, eu copio ele e colo, literalmente isso, gente, copio e colo no meu sistema da corretora de seguros. Tá? Então eu tenho um módulozinho, eu chamo isso de módulo, né? Eu pego um módulo que estava lá, um módulo de cálculo de comissão. Eu pego esse módulo de cálculo de comissão e coloco no sistema da corretora de seguros. Né? Então isso é orientação a objeto, né? Eu poder reaproveitar o código. Tá? É assim e o Java ele é muito prático para isso. Tá? Vocês vão ver assim que em algumas situações ele não é tão fácil de programar, ele é um pouco mais extenso, os comandos do Java são um pouco maiores, né? Às vezes até são mais difíceis da gente memorizar, mas aí tem um outro detalhe, pessoal, para vocês. Não se preocupem em memorizar os comandos por enquanto. Tá? Não tenho essa preocupação. Isso é na minha disciplina, na disciplina dos outros professores. Né? Tem professor que é um pouquinho mais chato, quer que aluno decora comando. Eu, particularmente, acho isso uma besteira. Tá? Eu acho que assim,
Você tem que entender a lógica, por isso que eu gosto de dar aula de lógica. O importante é você entender a lógica do negócio. Não adianta você decorar um comando, mas sem você entender como é que aquele comando funciona, para que ele serve, né? Então, muitas vezes você decora o comando, mas não sabe nem o funcionamento disso, né? Para que serve aquilo. Então, é mais interessante você entender para que o negócio serve, como que você vai usar isso, e aí com o tempo, né? Com o tempo você decora. É um processo natural, tá certo? Então vamos ver aqui, classe de inicialização, né? A gente tinha visto lá no outro slide que você tem o código, quando você cria o código dele, ele é o .class, né? Por que .class? Porque basicamente todo programinha Java nós chamamos ele de classe, né? Sempre a gente chama ele de classe. Então qual o formato dessa classe, né? É esse que nós estamos vendo aqui, ó. Isso aqui é uma classe Java, tá? Então aqui, basicamente esses são os elementos que devem constar em toda a aplicação Java, né? No corpo do programa, onde está aqui o corpo do programa, essa parte aqui, é onde vai a nossa codificação propriamente dita. Seria como se eu falasse para vocês, pega aqueles exercícios que vocês já fizeram no português estruturado e transcreve ele para o Java, né? Então, aonde que vocês vão transcrever ele? Nesse pedaço aqui. Aqui, ó. Vai ser entre essa chave e essa outra chave aqui, ó. Tá certo? Então, o que vocês vão ter que ter em mente? Ó? Sempre, todo programinha que vocês vão criar vai ter esse pedaço aqui, que está inicializando, né? E finalizando com essas duas chaves aqui, ó. Tá? Vocês podem até pegar aqui, ó, dar um copy-cole, né? Sem medo aí, sem nenhum preconceito, né? Oh, copiar e colar, professor? Não, copiar e colar, é isso mesmo, tá? Dá um copy-cole nessas duas linhas aqui, que vai ser o início do programinha de vocês. Aí põe aqui o corpo do programa, o programa propriamente dito, né? E no final fechamos essas duas chaves aqui, ó. Então a gente tem essa primeira chave e essa segunda chave, que elas vão ser fechadas aqui. A primeira está aqui e a segunda está aqui. Ok, pessoal? Eu vou mostrar para vocês o que são essas palavras aqui, tá? Mas não se preocupem em entender isso agora. Como eu disse para vocês, o nosso foco vai ser o quê? Vai ser o que vai estar nessa parte do programa, tá? Importante também mostrar para vocês que quando a gente fala aqui, ó, public class, né, quer dizer o quê? Que é uma classe e que é uma classe pública, tá? E aqui é o nome da minha classe, ou seja, o nome do meu programa, tá? Então eu sempre coloco aqui o public class, né? Esse é o padrão. E aí depois aqui eu vou colocar o nome do meu programa, tá? Aqui eu não preciso alterar nada na linha de baixo, certo? Então só o que eu vou ter alteração é aqui, ó, o nome da classe, ou seja, o nome do meu programa. Cálculo de equação, por exemplo, né? Média de notas, né? O nome que a gente for dar aí para o nosso programa, tá? Agora vamos ver essas outras palavras aqui, o que elas significam. Toda classe executável deve possuir o método main, que é o método principal, tá? E deve constar aqui nessa linha public static void main, certo? Como eu disse para vocês, pessoal, não se preocupem em decorar o que essas coisas significam, tá? Então, gente, não se preocupem em decorar o que significam essas palavras, tá? Não precisa ter essa preocupação, certo? Então aqui, primeira palavrinha aqui, public, né? Indica que a classe, nome da classe, ou seja, a classe que eu
coloquei o nome dela lá na linha anterior, né? Vai ser visível por outras classes, tá? Isso aí depois vocês vão ver que tem o public, tem o private, né? Então você tem aí modos aí de ou deixar outros programas acessarem ou não. Mas como eu disse, vocês vão ver isso tudo o ano que vem, tá? Aí tem aqui o static. Indica que o método pertence à classe que eu definiu. Aí depois vocês vão entender também o que é o método, né? O void quer dizer o valor do retorno do método. Então, quando a gente tem aí um método que é um subprograminha, sempre que esse subprograma ele executa, ele tem um retorno do que ele fez, tá? No caso aqui o retorno vai ser o quê? É uma espécie de retorno vazio, né? Aqui string args, né? É um vetor de strings responsável por receber valores que podem ser processados internamente à classe. Então, vocês ainda não viram nem o que é um vetor. Strings, eu acho que vocês sabem o que significa, né? Strings, cadeia de caracteres. Se vocês não viram isso ainda em outras linguagens, nós vamos aprender agora no Java o que significa. Vetor. Vetor é a última coisa que nós vamos ver em lógica de programação, tá? Então, como eu disse para vocês, alguns termos aqui, ou quase todos, é novidade para vocês, mas não tem problema. Isso aqui é mais a título de curiosidade mesmo, tá certo? Tipo de dados que a gente usa na linguagem de programação Java, né? Quais os tipos de dados que a gente tem aí? Então, primeiro aqui, o byte, né? Formado por 8 bits, suporta valores entre menos 128 e mais 127. É um tipo de dado pequenininho, né? Só revisando para vocês, né, o que é o tipo de dado. Lá em português estruturado a gente viu o tipo de dados que é inteiro e real, né? No real a gente tem o que? Os números fracionários, certo? E aí os números inteiros e tínhamos lá os caracteres, né? Aqui nós vamos ver aqui como dados numéricos. Todos esses nomes aqui são para os dados numéricos, tá? Então ele pode ser, se ele for fracionário, ele pode ser ou float ou double. Qual a diferença de um para o outro? Porque um trabalha com uma faixa de tamanho de 32 bits e outro com uma faixa de tamanho de 64 bits, tá? É o que nós vamos usar na maioria das vezes lá. Na maioria das vezes nós vamos até trabalhar com double, mas se você quiser colocar o float também, como os nossos programinhas são programas pequenos, com valores pequenos, acaba sendo transparente para nós a diferença de um para o outro, tá? Aí a gente tem outros tipos de dados numéricos, que é o short, né? Que é para 16 bits, né? Você tem um long, que é para 64 bits, mas ele ainda é um long maior, usado para valores muito altos, para cálculos científicos, tá? E um que a gente vai usar bastante também é o int, que é os dados inteiros, tá? Então, nos nossos exercícios aí nós vamos usar basicamente quais aí? Nós vamos usar o int, o double ou float. Isso para números, tá? Quando a gente estiver trabalhando com números. Quando eu estiver trabalhando com caracteres, eu vou ter qual? O char, tá? Formado por 16 bits, armazena caracteres Unicode e tal. Uso de caracteres que possam ser utilizados em qualquer idioma do mundo, tá? E aí eu tenho também o Boolean. O Boolean é aquele que a gente já tinha comentado com vocês por cima, que eram os lógicos, né? Que ele assume um valor ou verdadeiro ou falso, tá? Agora na programação, quando a gente entrar lá nos laços de repetição, aí nós vamos trabalhar bastante com esses dados booleanos, tá? E aí tem uma observação aqui, ó. Quando as variáveis são declaradas, a linguagem Java atribui a elas como padrão o valor 0, tá? Com exceção das booleanas, onde é atribuído o valor falso. Então, se você cria qualquer variável e você não inicializa ela com nenhum número, tá?
a linguagem já assume que ela vale zero. Não são todas as linguagens que trabalham desse jeito, né? A grande maioria a gente tem que inicializar a variável, senão ela pega lá uma coisa que a gente chama de lixo de memória, tá? O booleano, se você não definir nada, né? Ele vai falar o quê? Vai falar que é falso, tá certo? Se você não inicializar, tá bom? Os operadores para a gente manipular os valores, né? Então a gente já tinha aprendido lá os operadores lógicos, o e, o ou, né? O e, o ou e o não. Como é que eu vou trabalhar isso na linguagem de programação? Os dois ex-comerciais, que vai ser o e, tá? Deixa eu apagar aqui. Os dois ex-comerciais, que é o e. As duas barrinhas aqui do pipe, né? Que é o ou. E o de negação, que é o ponto de exclamação. Tá certo? Aí os operadores aritméticos, quais são eles? Ó? O sinalzinho de mais, menos, o asterisco, multiplicação, a barra, que é a divisão, o resto da divisão, que é a porcentagem, o incremento, que é o mais, e o decremento, que é o menos. Tá certo? Isso aí a gente também viu lá nas linguagens já, né? Aí nós temos aqui os operadores relacionais, ó. Quando eu estiver fazendo comparação, eu uso o quê? Dois iguais, tá? Então, se eu perguntar se um valor é igual a outro, eu uso dois iguais. Por quê? Porque quando eu estiver fazendo uma atribuição para distinguir um igual do outro, na atribuição eu uso apenas um igual, né? Lá no português estruturado, como era? Era uma flechinha, né? Então, variável, flechinha e o valor da conta. Lembram? Agora não, agora eu vou trabalhar com um igual só. Quando eu quiser falar se alguma coisa é diferente de outra, eu uso aqui, asterisco igual. Aí tem lá o sinal maior que, o menor que, o maior igual e o menor igual, tá? Que não muda do que a gente viu lá em português estruturado, tá? Então, o que que a gente vai ter? Quais as diferenças que a gente vai ter? Nos operadores lógicos, a gente tem a diferença, né? E a gente vai ter a diferença aqui no sinal de igual, tá? E aqui no resto da divisão, que é o mod. Lembram que a gente viu isso daí já? Do resto da divisão? Se alguém tiver alguma dúvida quanto a isso, depois me manda uma mensagem que eu faço uma revisão disso daí com vocês, tá certo? Então aqui o exemplo que eu falei para vocês, ó, quando estivermos fazendo uma comparação, usamos dois iguais. Quando estivermos fazendo uma atribuição, usamos um igual. Então, por exemplo, ó, a minha variável resp recebe o resultado dessa conta aqui. Então, eu uso um igual. E eu tenho uma comparação. Depois vocês vão ver lá o if, que está falando aqui, é o C. C, número 1, igual a número 2. Então, eu uso dois iguais, tá? Então, na atribuição de valor, estou fazendo uma conta, estou atribuindo o valor na variável, eu uso um igual. Eu estou pegando duas variáveis e estou perguntando se elas são iguais. Eu uso os dois iguais. Ok, pessoal? Pessoal, vamos falar agora de compilador e depois de interpretador, tá? Por quê? A linguagem Java, ela trabalha numa mistura dos dois sistemas. O que é a compilação? É quando você cria o seu código, né? Você cria ele na nossa linguagem, né? No nosso idioma, digamos assim. Apesar que a linguagem ela é toda em inglês, mas ela é o nosso falar humano, né? Com alguns comandos, alguns parâmetros lá, são parâmetros técnicos, mas ele é o nosso falar humano. O computador ele não entende aquilo, né? O que ele vai entender? Quando aquilo se transformar num código binário, que é o que o computador entende, que é a sequência de zeros e uns, né? Então, o que é a compilação? É a tradução, né, do nosso código-fonte
num código executável de máquina. Tá? Então, aqui está falando, ó, compilador. Ferramenta que transforma um programa-fonte, escrito numa linguagem de alto nível, né, em um programa objeto, que é uma linguagem de baixo nível. Tá? O que é uma linguagem de baixo nível? É a linguagem da máquina. Certo? Então, isso que é um compilador. Ó. Tá? Então, ele anexa o programa objeto às bibliotecas runtime do sistema operacional. Então, ele está falando para o sistema operacional todas as necessidades que aquele programa vai ter em termos de máquina, em termos de memória, né, em termos de armazenamento, para poder executar aquele programa. Então, como funciona isso? A gente cria lá o nosso programinha, nosso programa-fonte, né? Tá aqui. Depois isso é compilado, ou seja, é feita essa tradução. Nessa tradução aparecem os erros, né? Vocês vão ver lá quando a gente colocar o nosso programinha para funcionar, ele vai falar para você onde estão os erros, né? Quais as linhas, até os códigos de erro que tem, né? Aí eu tenho o quê? Tenho duas etapas. Eu gero um código objeto, mas na primeira vez já com erros. Esses erros eu acerto eles aqui e eu volto para o programa e volto a traduzir de novo acertado. Tá? Então esse é o compilador trabalhando, certo? Além do compilador eu tenho o quê? O interpretador, né? O interpretador ele funciona semelhante ao compilador, só que ele com a diferença que no interpretador ele lê o código-fonte linha a linha e vai convertendo isso num código objeto. Seria como se eu estivesse pegando um texto em inglês e fazendo uma tradução do inglês para o português, né? Então no compilador o que eu faço? Eu leio todo aquele texto e na hora de eu traduzir aquele texto eu estou traduzindo a ideia dele, né? Eu não estou traduzindo ao pé da letra, então eu tenho mais ou menos uma ideia do que aquele texto quer me falar e eu traduzo aquela ideia o mais semelhante ao original, claro, né? No interpretador não, é como se eu pegasse esse mesmo texto em inglês e eu fosse traduzindo linha a linha, né? Mesmo que isso fuja um pouco da sintaxe original do negócio, mas ele é traduzido linha a linha, né? Exemplo de linguagem interpretada que a gente tem, o HTML, está aqui, ó, HTML, CSS, JavaScript, PHP, que vocês vão ter aula também, né? Vocês já perceberam quando vocês, nas aulas de PW, né? Você cria lá uma página, se você deixa um parênteses fora de lugar, o que acontece? A página aparece em branco para você, né? Não tem uma mensagem te falando erro tal em linha tal, né? Por que isso? Porque ela é uma linguagem interpretada. Ele vai interpretando, quando tem erro ele para. Ele para o serviço dele, fala, opa, está errado, né? É diferente do compilador. O compilador ele te dá toda uma resposta do que está acontecendo ali. Ele te fala, ó, na linha tal, está acontecendo tal erro, né? Então, basicamente, essa é a diferença entre o interpretador e o compilador, tá certo? Aqui uma coisa que eu já falei para vocês do português estruturado e muita gente está esquecendo, né? Que é a indentação, né? Deslocamento de espaços em branco ou recuo do parágrafo à direita. São esses espacinhos aqui, ó. Certo? Esses espacinhos são a indentação do meu código. Então aqui temos esses dois exemplos aqui. Isso aqui está na linguagem C, tá? Mas é muito semelhante ao Java. Percebem que aqui, do lado esquerdo, do jeito que ele está feito aqui, ele está muito mais organizadinho do que aqui do nosso lado direito. Ó. Ele todo alinhado aqui no nosso lado direito. Se eu tiver algum problema, alguma situação que eu tenho que resolver, aqui fica mais fácil de eu achar, né? A visualização minha do código é bem melhor aqui, certo? E aqui do lado direito não, tá? Os dois códigos aqui, estando eles todos corretos, os dois vão funcionar igualzinho, tá? Não tem diferença. Então, se você fizer o código sem indentação, ele vai rodar,
não vai ter nenhum problema, tá? O outro que está indentado vai rodar também, os dois rodam. Então, qual que é a diferença? A diferença é que se alguma manutenção que eu tenho que fazer no código, qualquer coisa que eu tenha que alterar no código ou achar algum erro, no código organizado eu vou ter mais facilidade para fazer isso. No desorganizado, não. Tá? Então, eu já disse para vocês que eu já ia cobrar isso, né, no português estruturado, né? E agora no Java eu vou cobrar mais ainda, tá? Então no Java, se não tiver indentado, já vai perder aí metade da nota, tá? Então prestem atenção na indentação, tá bom? Exemplo aí de uma aplicação Java, ó. O que a gente tem aí, que eu passei lá atrás para vocês, ó. Essa parte aqui, que eu disse para vocês que ela sempre vai existir, né? Aqui o nome da nossa classe. Então, o que essa classe faz? Qual o nome da classe? Exemplo de cálculo. Então, eu pego aquele pedacinho que estava lá atrás, copiei e colei aqui. Aqui eu também finalizo com as duas chaves. E lembra que eu falei para vocês que o corpo do programa é isso aqui, ó. Então, esse é o nosso corpo do programa. Ok? O que tem a mais aqui? Essa primeira linha aqui, ó. Essa linha aqui, eu estou importando aqui uma biblioteca, não é sempre, nos nossos exercícios, nós vamos trabalhar com isso sempre, tá? Mas assim, via de regra, não é sempre que a gente vai precisar disso, dependendo do programa, às vezes ele não vai trabalhar com essa biblioteca aqui, que é o JOptionPane, né? Mas o que faz esse JOptionPane aqui? Ele cria para mim automaticamente uma janelinha, tá? Ele vai criar uma janelinha para mim na tela, onde eu vou ter lá uma mensagem. Então, o que está acontecendo aqui nesse programinha nosso? Ó? É um cálculo, né? Então, se a gente olhar aqui nessa linha aqui, eu já estou vendo a fórmula desse meu cálculo. Duas variáveis somadas, né? E jogando o resultado aqui na minha variável resp. Tá? Então, assim, do ponto de vista lógico, aí eu acho que vocês já conseguem identificar o que está acontecendo aí no nosso programa, né? Então eu vou ter primeiro aqui esse programa vai pedir para digitar o nome de uma pessoa. Então, por exemplo, eu abro o programa, digito lá Sérgio, né? Depois vai pedir para digitar o primeiro número, depois o segundo número, né? Ele vai somar os dois números e ele vai falar, Sérgio, a resposta é tal. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Aqui são as minhas variáveis. A variável nome, a variável num1 e a variável num2. Tá? Então, eu não preciso fazer a declaração dessa variável lá em cima, como a gente fazia lá no português estruturado, que tinha uma área lá de variáveis, né? Eu já faço a declaração dela no momento que eu for usá-la. Tá? Então, aqui, nome, como é um tipo de dado caractere, né? Eu estou chamando ela aqui, ó, de string. String é uma cadeia de caracteres. Tá? Aí tem o JOptionPane que vai criar a janelinha para mim. Dentro dessa minha janelinha vai ter aqui o digite seu nome. E dentro dessa janelinha vai ter um boxzinho que eu vou digitar o meu nome lá. Vocês lembram no português estruturado que a gente tinha um comando onde eu fazia a declaração da variável, um outro comando eu falava escreva e tinha a mensagem que ia aparecer na tela, e um outro comando embaixo que era o leia, que ia receber a resposta dessa mensagem, né? Então eu tinha lá a declaração da variável, o escreva e o leia. 3 linhas de comando, certo? Aqui o que acontece? Eu tenho tudo numa linha única. Tá? Eu tenho aqui numa linha única. Ó, eu tenho a declaração da minha variável aqui, certo? Eu tenho aqui o meu comando escreva, tá? E esse igualzinho está querendo dizer o quê? Que o que eu digitar aqui
vai cair dentro da variável aqui, como se fosse o comando leia. Certo? Então eu estou tendo aqui 3 comandos numa única linha. Certo? Ao invés de eu primeiro declarar a variável, depois uma mensagem escreva, depois um comando leia embaixo. Né? Eu consigo fazer tudo numa única linha. Tá? Então está aqui a minha variável nome, que é do tipo aqui o string, que é uma cadeia de caracteres, o igualzinho de atribuição aqui, JOptionPane show input dialog, ou seja, o JOptionPane, que é a biblioteca que faz esse boxzinho aparecer, essa janelinha aparecer automaticamente, show input dialog, ou seja, mostre um diálogo de entrada, certo? Então aqui ele está um diálogo de entrada de dados, aí, diálogo de entrada de valores, certo? Na linha de baixo eu vou ter a mesma coisa, tá? Então eu tenho aqui a minha variável do 1, ela é do tipo inteira, né? O sinalzinho de igual de atribuição. Agora aqui eu tenho uma situação que é relativamente nova para vocês, tá? O que acontece? Sempre que eu entro com valores pela minha janelinha, sempre que o JOptionPane abre essa janela, isso vocês vão ver também em JavaScript, tá? É a mesma coisa. Sempre que algum valor entra por essa janelinha, ele entra como uma cadeia de caracteres, tá? O sistema ele não entende que está entrando um número, certo? Na linha de cima eu não precisei fazer isso, vocês vão ver que o comando daqui de baixo é um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele já é, primitivamente falando, já é uma string, já são caracteres, né? Já são letras. Agora aqui não, aqui eu estou falando que eu quero números, né? Mas ele está chegando para mim como letra. Então eu tenho esse parseInt. Esse parseInt, o que ele faz? O que está entrando lá como letra, ele vai converter para mim para inteiro. Tá? Se eu quisesse converter isso para um número fracionário, eu colocaria aqui ou parseDouble ou parseFloat, né? Que nós vimos lá atrás os tipos de dados. Lembram lá que eu falei? Tem o inteiro, tem o double e tem o float, né? Aqui eu estou trabalhando com números inteiros, então eu estou falando o quê? ParseInt, né? Então sempre que eu estiver trabalhando aí dentro do JOptionPane com números, eu tenho que usar esse comandinho aqui, ó. Tá? Então tá lá, integer.parseInt. O que isso aqui faz? Converte a minha entrada, que está entrando via a interface lá, a janelinha do sistema, né? Está entrando lá, ele entra como caractere. Eu tenho que converter isso para número, então está aqui parseInt. Tá? Aí aqui para frente é a mesma coisa do outro comando, né? Lá de cima, JOptionPane, show input dialog, entre com o primeiro número. Aqui embaixo, a minha variável num2, né, que é o número 2, o igual aqui de atribuição, o integer parseInt, o JOptionPane, show input dialog, né, digite o número 2. Então lá o número 1, o número 2, tá? Aí eu tenho a minha variável resp, que é do tipo inteira também, que recebe a minha conta. Se eu não colocasse aqui o integer parseInt, a hora de fazer essa conta, ele não ia somar isso para mim. Ele não ia fazer lá, se eu digitar 2 e depois 2, né? 2 mais 2, 4. Ele não ia somar isso. Ele ia entender que os 2 eram caracteres. Então a resposta que ele ia dar para mim era 22. Certo? Se eu colocasse 10 no primeiro número e 10 no segundo número, e não faço essa conversão aqui do parseInt, o que ele vai mostrar para mim? 10 e 10. Tá? Então, como a gente fez tudo bonitinho, colocou os parse lá direitinho,
ele vai fazer a soma e vai aqui mostrar, né, através ainda do J-Option Pane. Por quê? Porque ele vai mostrar para mim um boxzinho de saída, tá? E aqui está, Show Message Dialog, né? Ou seja, mostre um diálogo de mensagem, né? Aqui em cima ele Show Input Dialog, ou seja, mostre um diálogo de entrada, e aqui Show Message Dialog, ou seja, mostre um diálogo de mensagem. E aí eu tenho nome, que é o nome que eu digitei na variável aqui. O maisinho aqui significa concatenação, que eu já falei isso para vocês, né? Onde eu estou juntando o valor de uma variável com uma mensagem, né? Estou fazendo a junção das duas coisas, estou concatenando, né? Então, se eu digitasse Sérgio aqui no nome e digitasse 10 no num1 e 10 no num2, o que eu ia ter aqui no RESP? No RESP eu ia ter 20. E ele ia dizer aqui, Sérgio, o resultado é 20. Ok, pessoal? Então, basicamente, gente, é isso que nós vamos fazer de agora até o fim do ano, tá? Esse tipo de exercício aqui, certo? Claro que aí nós vamos entrar agora com as estruturas de decisão, com os laços de repetição, tá? E, por último, nós vamos entrar com vetor e matriz. Ok, pessoal? Dúvidas? Milhões de dúvidas, né, turma? Acredito que sim, né? Mas não se preocupe, nós vamos aí agora entrar lá no segundo vídeo, tá? E no segundo vídeo nós vamos programar, fazer a programação propriamente dita, tá ok? Então vamos lá, gente. Até daqui a pouco.